Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, e durante 7 anos, acreditei ter construído o casamento perfeito com Rafael. Éramos aquele casal que todos admiravam, que postava fotos sorridentes nas redes sociais, que comemorava cada aniversário com jantares românticos. Mas a verdade é que perfeição é apenas uma ilusão que sustentamos até o momento em que ela se despedaça completamente. Rafael sempre foi um homem atencioso, trabalhador e dedicado. Conheci ele na faculdade, quando ambos cursávamos administração. Ele era aquele tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente, com seu sorriso fácil e sua capacidade de fazer todos se sentirem especiais. Me apaixonei perdidamente, e durante anos, nossa relação foi tudo o que eu sempre sonhei. Nos casamos há 5 anos, em uma cerimônia linda na praia, com nossos amigos e familiares mais próximos. A lua de mel foi na Europa. 2 meses viajando por cidades que sempre quisemos conhecer. Voltamos com planos grandiosos: comprar uma casa, ter filhos, construir uma vida sólida juntos. E foi exatamente isso que fizemos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Os primeiros anos foram mágicos. Compramos um apartamento aconchegante em um bairro tranquilo. Rafael foi promovido na empresa onde trabalhava e eu consegui uma posição excelente como gerente de marketing em uma multinacional. Rafael começou a notar. Ele via meu celular tocando com notificações fora do horário comercial, me via sorrindo para a tela, enquanto respondia mensagens. Quem é? Ele perguntava casualmente. É do trabalho, eu respondia, sem dar muita importância. Mas Rafael conhecia meus padrões. Ele sabia que eu sempre fui profissional, que mantinha limites claros entre trabalho e vida pessoal. Meu celular costumava ficar em silêncio após as 6 da tarde. Agora, ele tocava constantemente e eu sempre encontrava uma desculpa para checá-lo. As perguntas de Rafael começaram a ficar mais frequentes. Você vai chegar tarde de novo hoje? Outro almoço de trabalho? Você tá usando esse perfume novo? No início, eu achava fofo, pensava que era apenas ciúme normal. Aquele tipo de insegurança que qualquer casal atravessa. Mas conforme os dias passavam, suas perguntas se tornaram mais diretas. Carol, tá acontecendo alguma coisa? Você está diferente. E o Explode é diferente como Rafael. Estou trabalhando, me dedicando à minha carreira, ou você quer que eu fique em casa o tempo todo? Não era justo. Eu sabia que não era justo. Rafael sempre apoiou minha carreira, sempre comemorou minhas conquistas como se fossem dele, mas eu precisava desviar a atenção, criar um conflito, onde não havia, porque no fundo, eu sabia que ele estava certo. Algo estava mudando em mim. Marcelo e eu começamos a ter encontros fora do escritório. Primeiro, eram realmente sobre trabalho. Um café para discutir estratégias, uma ida ao cliente para apresentar propostas, mas logo inventávamos desculpas. Precisamos revisar aquele documento, tenho que te mostrar umas referências, vamos dar uma olhada naquele espaço para o evento. A tensão entre nós crescia. Havia olhares prolongados, roçadas de mão acidentais que não pareciam tão acidentais assim. Conversas que derivavam do profissional para o pessoal. Ele me contava sobre seu divórcio recente, sobre como se sentia sozinho, apesar do sucesso profissional. E eu, Deus me perdoe, compartilhava minhas próprias frustrações. Como às vezes sentia que minha vida era previsível demais,
Como questionava se tinha me casado cedo demais, se não havia mais experiências que deveria ter vivido. Rafael começou a agir de forma que na época eu considerava paranoica. Ele verificava meu celular quando eu estava no banho. Perguntava sobre colegas de trabalho que ele nunca havia mencionado antes. Uma vez, apareceu de surpresa no meu escritório, na hora do almoço, dizendo que estava passando pela região. Você está sendo paranoico, eu disse a ele naquela noite, com um tom mais agressivo do que deveria. Não aguento mais esse interrogatório constante. Você não confia em mim? E lá estava ele, meu marido de 5 anos, com olhos marejados, tentando encontrar as palavras certas. Eu confio em você, Carol, mas não estou reconhecendo você. É como se você tivesse se afastado de mim, como se houvesse uma parede entre nós que não existia antes. Eu deveria ter parado naquele momento. Deveria ter ouvido o homem que me amava desesperadamente, que estava claramente sofrendo. Mas o orgulho, a teimosia e talvez o desejo de continuar naquele jogo perigoso que eu estava jogando me fizeram continuar negando. Isso é coisa da sua cabeça, Rafa. Você está criando problemas onde não existem. Talvez você precise conversar com alguém sobre essa insegurança toda. Virar o jogo foi minha especialidade naqueles meses. Fazer com que ele se sentisse o errado, o problemático, o inseguro e funciona. Sabe, quando você coloca a culpa no outro repetidamente, eles começam a acreditar. Rafael começou a se desculpar por suas suspeitas, a duvidar de sua própria percepção. Mas ele não estava errado. Absolutamente nada do que ele suspeitava estava errado. Aconteceu em uma sexta-feira, a empresa havia fechado um contrato grande e houve uma comemoração no escritório. Drinks, música, aquela energia de vitória no ar. Rafael tinha uma viagem de trabalho e não poderia me buscar. Pega um Uber, eu disse a ele por mensagem. Não se preocupe. Mas Marcelo ofereceu carona. Moro perto de você, ele disse, com aquele sorriso que eu havia aprendido a conhecer também. Não faz sentido você gastar com Uber. Eu deveria ter recusado. Deveria ter pensado em Rafael, em nosso casamento, em tudo que tínhamos construído juntos. Mas havia bebido alguns drinks, estava eufórica com a celebração e, principalmente, queria estar perto de Marcelo. Então aceitei. O trajeto começou normal. Conversamos sobre o trabalho, sobre o contrato fechado, sobre planos futuros na empresa, mas conforme nos aproximávamos do meu prédio, a conversa diminuiu. O silêncio que se instalou não era desconfortável, era carregado de tensão, de todas aquelas coisas não ditas que pairavam entre nós há meses. Carol, ele disse, parando o carro alguns quarteirões antes do meu prédio. Preciso falar uma coisa. Meu coração acelerou. Eu sabia o que estava vindo. E Deus me ajude. Eu queria ouvir, desde que te conheço. Não consigo parar de pensar em você. Sei que é errado, sei que você é casada, mas eu precisava te dizer. Você sente isso também, não sente? E ali estava a pergunta que mudaria tudo. A escolha que definiria não apenas aquele momento, mas o resto da minha vida. Eu poderia ter dito não. Poderia ter saído daquele carro, voltado para meu apartamento e para meu marido. Mas não fiz isso. Sinto. Eu sussurrei. Ele se aproximou. E antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, estávamos nos beijando. Não foi um beijo hesitante ou exploratório. Foi urgente, apaixonado, como se ambos tivéssemos estado contendo aquilo por tempo demais. Não sei quanto tempo passou. Poderiam ter sido segundos ou minutos. Mas de repente, ouvi uma buzina insistente, prolongada, que não parava. Marcelo e eu nos separamos abruptamente. E foi então que vi Rafael. Ele estava em seu carro, parado ao lado do nosso, olhando diretamente para nós, através da janela. Seu rosto era uma máscara de dor absoluta, de traição, de incredulidade. Era como se eu pudesse ver seu coração se partindo em tempo real. O mundo parou. Tudo que eu ouvia era aquela buzina contínua e o som do meu próprio coração, batendo desesperadamente. Nossos olhares se encontraram, e naquele momento, vi 7 anos de história se desintegrando. Vi todas as vezes que ele havia expressado suas preocupações, e eu o chamei de paranoico. Vi todas as mentiras que contei, todas as negações, toda a gaslighting que fiz ele acreditar que estava enlouquecendo. Ele não estava
paranoico. Ele estava certo o tempo todo. Rafael acelerou e saiu em disparada. Tentei abrir a porta do carro de Marcelo, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia acertar a maçaneta. Eu preciso ir, eu repetia, em pânico total. Corri atrás do carro de Rafael, sabendo que era inútil, mas sem conseguir parar. Liguei para ele repetidamente, dezenas, centenas de vezes. Todas as ligações iam direto para a caixa postal. Mandei mensagens desesperadas, pedindo para conversarmos, explicando que não era o que parecia, mesmo sabendo que era exatamente o que parecia. Subi correndo para nosso apartamento. A casa estava vazia, silenciosa, pela primeira vez em 5 anos. Aquele espaço que sempre foi nosso lar parecia estranho e frio. Sentei no sofá onde costumávamos assistir filmes juntos, na mesa onde compartilhávamos jantares, no mesmo chão onde havíamos brincado com nosso cachorro, e chorei, como nunca havia chorado antes. Rafael não voltou naquela noite, nem na seguinte. Ele havia desligado a localização do celular. Não respondia mensagens. E quando liguei para sua mãe desesperada, ela apenas disse friamente: "Ele está aqui. Não quer falar com você." Aquele tom na voz dela, aquela decepção palpável de alguém que sempre me tratou como filha, foi como uma punhalada. Ela sabia, Rafael havia contado. E agora todos saberiam. Nossos amigos, nossa família, todos que acreditavam em nosso casamento perfeito, descobririam que era tudo uma farsa. Passei 3 dias em um limbo terrível. Não conseguia comer, dormir, trabalhar. Pedi afastamento na empresa, alegando problemas pessoais. Marcelo tentou falar comigo, mas eu não quis vê-lo. Olhar para ele agora me causava náusea. Tudo que representava antes, aquela excitação, aquela atração, havia se transformado em repulsa. Ele não era mais o homem interessante e carismático. Ele era o símbolo da minha traição, do meu erro monumental. No 3º dia, Rafael finalmente apareceu. Mas não era mais o meu Rafael. O homem que entrou pela porta estava diferente. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, com olheiras profundas. Ele havia perdido peso perceptivelmente. Mas o pior era a expressão vazia em seu rosto, como se algo dentro dele tivesse morrido. "Rafa", eu comecei, me levantando do sofá, onde havia praticamente vivido nos últimos dias. "Não." Ele levantou a mão, me cortando. "Não quero ouvir desculpas. Não quero ouvir explicações. Eu só vim buscar algumas coisas." Fiquei em silêncio, observando enquanto ele ia até nosso quarto, o quarto que compartilhávamos há anos, e começava a colocar roupas em uma mala. Cada peça que ele pegava parecia arrancar um pedaço de mim. "Por favor", eu finalmente disse, minha voz quebrando. "Me deixa explicar. Me deixa pelo menos tentar explicar." Ele parou, segurando uma camisa que eu havia dado a ele no Natal passado. "Explicar o quê, Carol?" "Explicar como você me chamou de paranoico durante meses, enquanto estava se encontrando com ele? Explicar como você me fez acreditar que eu estava enlouquecendo? Explicar como você me enganou na minha cara, dia após dia, enquanto eu tentava salvar nosso casamento?" Cada palavra era uma bala certeira e dolorosa, e eu merecia cada uma delas. "Não é desculpa", eu disse, lágrimas correndo livremente pelo meu rosto. "Nada do que eu disser vai fazer isso ficar menos horrível. Mas você merece saber a verdade." Rafael se sentou na beirada da cama, não me olhando, mas claramente esperando que eu continuasse. Então contei tudo, cada encontro, cada mensagem, cada mentira. Contei sobre como comecei a me sentir atraída por Marcelo, como essa atração cresceu, como eu me permitiu mergulhar naquele sentimento ao invés de lutar contra ele. Contei sobre todas as vezes que ele havia expressado preocupação, e eu virei o jogo, fazendo-o se sentir culpado por suas suspeitas justificadas. "Aquele foi o primeiro beijo", eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. "Não houve nada físico antes. Sei que isso não muda nada, que a traição emocional é tão terrível quanto, mas quero que você saiba a verdade completa." Rafael finalmente me olhou, e nunca vou esquecer aquela expressão. Era como olhar para um estranho que tinha o rosto do homem que eu amava. "Sabe o que é mais doloroso?" ele disse, sua voz estranhamente calma. "Não é nem
O beijo. Não é nem você ter sentimentos por ele, é você ter me feito sentir louco. É você ter pegado minhas preocupações legítimas, minha intuição que estava gritando que algo estava errado, e ter usado contra mim. Você me manipulou, Carol. Me fez duvidar da minha própria sanidade. E ele estava absolutamente certo. O que eu havia feito tinha um nome: gaslighting. Eu havia manipulado a percepção dele da realidade para proteger minha mentira. E isso, de todas as coisas terríveis que fiz, talvez fosse a pior. Rafael ficou em um hotel pelos próximos dias, mas eventualmente voltou ao apartamento. Não porque tivesse me perdoado, mas porque, como ele explicou friamente, essa é minha casa também, e não serei eu a sair. Nós existíamos no mesmo espaço, mas não vivíamos juntos. Mal falávamos além do estritamente necessário. Ele passou a dormir no quarto de hóspedes. Fazíamos nossas refeições em horários diferentes. Era como morar com um fantasma de um casamento que já não existia mais. O pior eram as noites. Eu ouvia ele chorando no outro quarto. Soluços abafados que cortavam minha alma. Várias vezes fui até a porta, a mão na maçaneta querendo entrar, querendo confortá-lo. Mas como eu poderia confortar alguém cuja dor eu havia causado? Na empresa, pedi transferência de departamento. Não conseguia mais trabalhar perto de Marcelo. Cada vez que o via, sentia uma mistura de repulsa e vergonha. Ele tentou conversar comigo algumas vezes, mas fui. Clara não queria nada com ele. O que quer que tivesse havido entre nós, estava morto no momento em que viu o rosto de Rafael naquele carro. Nossos amigos começaram a descobrir, primeiro em sussurros, depois em conversas diretas. Alguns tomaram partido de Rafael imediatamente, cortando contato comigo completamente. Outros tentaram ser neutros, mas era impossível. Como ser neutro em uma situação dessas? Minha família ficou devastada. Minha mãe, que sempre adorou Rafael, mal conseguia olhar para mim. Como você pôde fazer isso? Ela perguntou, lágrimas nos olhos. Como você pôde destruir algo tão bonito? E eu não tinha resposta, não tinha nenhuma resposta que fizesse sentido, nem para ela, nem para mim mesma. Rafael concordou em fazer terapia de casal, mas deixou claro que não era uma promessa de reconciliação. Era apenas uma tentativa de entender o que havia acontecido e, possivelmente, encontrar uma forma civilizada de encerrar as coisas. Nas sessões, a terapeuta nos fez explorar não apenas a traição, mas o que havia levado até ela. E ali, em um consultório neutro, longe da carga emocional de nossa casa, comecei a realmente entender o que havia feito. Carol, a terapeuta perguntou em uma sessão, o que você estava buscando com Marcelo, que não tinha em casa? Pensei muito antes de responder. Excitação. Eu finalmente disse, algo novo, diferente. Acho que me sentia presa na rotina, na previsibilidade de tudo. E você comunicou isso ao Rafael em algum momento? Silêncio, porque eu não havia. Ao invés de falar com meu marido sobre como estava me sentindo, sobre meus questionamentos e inseguranças, eu havia procurado validação externa. Havia feito a escolha mais egoísta possível. Rafael escutava tudo isso em silêncio, sua expressão ilegível. Mas em uma das sessões ele finalmente falou. Sabe o que me mata? Ele disse, olhando para mim pela primeira vez em semanas. É que eu teria feito qualquer coisa. Se você tivesse chegado para mim e dito, estou me sentindo entediada, precisamos mudar as coisas, eu teria movido montanhas. Teríamos viajado, experimentado coisas novas, reinventado nosso casamento, mas você não me deu essa chance. Você simplesmente me descartou. E ele estava certo. Eu havia jogado fora anos de história do companheirismo, de amor verdadeiro por uma ilusão, por uma fantasia que nunca poderia ter sido real. Foram meses de terapia, de conversas dolorosas, de choro e de silêncio. Lentamente, muito lentamente, Rafael começou a se abrir novamente. Não voltamos a ser o que éramos. Isso nunca seria possível. Mas começamos a nos comunicar de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Eu contei a ele sobre minhas inseguranças, sobre como me sentia pressionada para ser a esposa perfeita, a profissional bem-sucedida, sobre como, em algum momento, comecei a me sentir perdida em meio a todas essas expectativas. E ele, por sua vez, compartilhou suas próprias frustrações e medos que nunca havia verbalizado. Eu tinha medo de que não fosse suficiente para você, ele admitiu em uma sessão.
Você é tão brilhante, tão talentosa, sempre tive medo de que um dia percebesse que poderia ter alguém melhor. Foi uma revelação dolorosa. Enquanto eu estava criando problemas onde não existiam, ele estava lutando com suas próprias inseguranças. E nenhum de nós havia sido honesto sobre isso. A terapeuta nos fez uma pergunta crucial. Vocês querem salvar esse casamento? É possível salvar, mas ambos precisam estar totalmente comprometidos. E o processo será longo e doloroso. Rafael demorou semanas para responder, e quando finalmente respondeu, foi com honestidade brutal. Eu te amo, Carol. Sempre vou te amar, mas não sei se consigo confiar em você novamente. Não sei se consigo olhar para você sem ver aquela cena repetidamente na minha cabeça. E mais importante, não sei se você realmente mudou ou se está apenas com medo de ficar sozinha. Era uma pergunta justa. E eu precisava ser igualmente honesta. Decidi que, independentemente do futuro do nosso casamento, eu precisava mudar. Não por Rafael, mas por mim mesma. Comecei terapia individual, além das sessões de casal. Precisava entender por que havia tomado as decisões que tomei, por que havia machucado a pessoa que mais amava. Nas sessões individuais, descobri coisas sobre mim que não eram fáceis de aceitar. Minha necessidade constante de validação externa, minha dificuldade em lidar com a rotina e a normalidade, meu medo de envelhecer e sentir que estava perdendo algo. Nada disso justificava o que fiz, mas me ajudou a entender. Comecei a trabalhar ativamente em ser uma pessoa melhor, li livros sobre comunicação em relacionamentos, sobre infidelidade e recuperação, sobre honestidade radical. Cortei completamente o contato com Marcelo, chegando até a mudar de empresa para eliminar qualquer possibilidade de interação. Rafael observava tudo isso com ceticismo compreensível. É fácil fazer promessas, Carol. É fácil dizer que mudou. Mas como eu sei que isso é real, e não apenas medo de perder o que tem? Era uma pergunta que eu me fazia constantemente. E a resposta que encontrei foi: tempo. Só o tempo e ações consistentes poderiam provar que a mudança era real. Ofereci a Rafael total transparência. Meu celular estava sempre disponível, sem senhas. Minha localização estava sempre compartilhada. Eu o mantinha informado de cada saída, cada compromisso, cada interação. Alguns amigos achavam excessivo. Ele está te controlando, diziam. Mas não era controle, era a consequência natural de ter quebrado a confiança. Era o mínimo que eu poderia fazer. A confiança não volta da noite para o dia. É um processo lento, doloroso, com avanços e retrocessos. Havia dias em que parecíamos estar progredindo, rindo juntos novamente, compartilhando momentos que lembravam o que já fomos. E havia dias em que Rafael recuava completamente, a dor ainda muito fresca. Uma noite, cerca de 6 meses após o incidente, estávamos jantando em silêncio quando ele de repente disse: ainda sonho com aquela cena. Sabe, acordo de madrugada, suando, revivendo aquele momento repetidamente. Minhas mãos tremeram. Sinto muito, Rafa. Sinto tanto. Eu sei que sente, ele respondeu, cansado. Mas às vezes sinto que não importa quanto tempo passe, aquela imagem estará sempre lá. Como eu reconstruo sobre essa base rachada? Foi um dos momentos mais honestos que tivemos, e eu não tinha resposta. Só podia continuar tentando, dia após dia, mostrar através de ações que era digna de uma segunda chance. Estabelecemos regras novas para nosso relacionamento. Comunicação total, sem omissões. Check-ins regulares sobre como estávamos nos sentindo. Data nights semanais, para reconectar. Eram ferramentas práticas, mas também simbólicas, mostrando compromisso com uma nova forma de estar juntos. Comecei a entender algo que nunca havia percebido antes. Relacionamentos não são apenas sobre amor. Amor é o fundamento. Mas construir algo duradouro requer trabalho constante, comunicação honesta, respeito mútuo e escolhas diárias de priorizar o parceiro. Eu havia falhado em todas essas coisas, seduzida pela facilidade de uma fantasia. O ponto de virada veio de uma forma inesperada. Rafael teve um problema sério no trabalho, uma crise que ameaçava sua posição na empresa. Ele chegou em casa, destruído, completamente abatido, e pela primeira vez em meses, sem pensar, ele veio até mim. Sentou ao meu lado no sofá e começou a chorar. Não pela traição, não pelo nosso casamento destruído, mas pela pressão, pelo medo de falhar,
por todas aquelas coisas que ele sempre carregou sozinho porque achava que precisava ser forte. Eu o abracei, deixando-o desabar completamente. E naquele momento, algo mudou. Ele não estava sendo forte, não estava mantendo distância, estava sendo vulnerável comigo, novamente, me indexando vielo em sua fragilidade. Passamos a noite conversando sobre seus medos, sobre a pressão que sempre sentiu de ser o provedor, o forte, o que tinha tudo sob controle. E eu percebi que durante nosso casamento, eu nunca havia realmente conhecido essa parte dele. Sempre assumi que ele estava bem, que não precisava de apoio emocional, tanto quanto eu. Eu nunca te contei, ele disse, sua voz rouca de tanto chorar, mas quando você se afastou, quando começou aquilo com ele, parte de mim sentiu alívio, porque confirmava o que eu sempre temi, que eu não era suficiente. Meu coração se partiu. Rafa, não, você sempre foi mais do que suficiente. O problema nunca foi você, fui eu. Minha insegurança, minha imaturidade, minha incapacidade de valorizar o que tinha. Naquela noite, conversamos de uma forma que nunca havíamos conversado antes. Sem defesas, sem máscaras, apenas duas pessoas feridas, tentando se entender. Não foi naquela noite, nem na semana seguinte. Mas gradualmente Rafael começou a abrir a possibilidade de realmente reconstruir nosso casamento. Não voltar ao que éramos, mas construir algo novo, mais honesto, mais forte. Se vamos tentar isso, ele disse em uma de nossas sessões de terapia, precisa ser um compromisso total. Não pode haver dúvidas, não pode haver arrependimento sobre o que poderia ter sido com ele ou qualquer outra pessoa. Você está dentro ou fora? Estou dentro. Eu respondi, sem hesitação. Totalmente. Você é a pessoa com quem quero estar, Rafa. Levei quase perder tudo para perceber, mas agora sei. A terapeuta nos guiou através de um processo de renovação de votos emocional. Não foi uma cerimônia formal, mas um compromisso consciente de recomeçar. Com novos termos, nova honestidade e novo respeito, estabelecemos novos objetivos, juntos. Viagens que queríamos fazer, experiências que queríamos compartilhar, formas de manter a excitação no relacionamento de maneira saudável. Mas mais importante, estabelecemos um compromisso de nunca mais deixar as coisas não ditas festejarem, até se transformarem em ressentimento. Seria desonesto dizer que tudo ficou bem. 1 ano e meio após o incidente, ainda há cicatrizes. Rafael ainda tem momentos em que a dor volta, em que a desconfiança aparece. Há situações que são gatilhos, como quando preciso fazer hora extra, ou quando meu celular toca e ele não pode ver quem é. Mas aprendemos a lidar com esses momentos. Quando a ansiedade dele aparece, conversamos sobre isso. Não mais acusações ou defensividade, mas comunicação honesta sobre os sentimentos. Está tudo bem você sentir inseguro e o digo eu. Está tudo bem você precisar de reassurance. Eu vou te dar isso quantas vezes você precisar, pelo tempo que você precisar. E ele, por sua vez, trabalha em não deixar o passado contaminar completamente o presente. Vai à sua própria terapia, processa sua dor, trabalha em reconstruir a confiança não apenas em mim, mas em sua própria capacidade de julgar pessoas e situações. Nossos amigos e família observam essa jornada com opiniões divididas. Alguns admiram nossa determinação em fazer funcionar. Outros acham que Rafael deveria ter ido embora. Outros acham que eu deveria ter sido deixada, sem segunda chance, como consequência natural do que fiz. E por muito tempo eu mesma pensei assim, ainda penso, em dias mais difíceis. Porque o perdão que recebi não foi um presente simples, foi um peso, um compromisso diário de nunca esquecer do que quase destruí. Rafael poderia ter ido embora, muitas vezes teria sido mais fácil para ele, mas ele ficou, não porque esqueceu, não porque minimizou o que aconteceu, mas porque decidiu conscientemente tentar transformar a dor em algo que não nos definisse para sempre. E eu aprendi algo que ninguém ensina. Ser perdoada dói. Dói porque você passa a viver sabendo que machucou profundamente alguém que te amava de forma limpa, honesta. Dói porque não existe como consertar completamente. Só existe como cuidar, dia após dia, para nunca mais ferir da mesma forma. Nosso casamento hoje não é perfeito. Nunca mais será. Mas é real. Não postamos mais fotos idealizadas. Não fingimos que somos o casal
Exemplo: somos dois adultos que escolheram continuar, mesmo carregando cicatrizes visíveis e invisíveis. Às vezes, olho para Rafael e me pergunto como pude arriscar perder tudo aquilo por alguns momentos de validação vazia. Outras vezes vejo nele uma força que nunca mereci, mas que aprendi a respeitar profundamente. Se alguém me perguntasse hoje o que aprendi com tudo isso, eu diria o seguinte: traição não começa no beijo, começa no silêncio. Começa quando você escolhe não conversar, não se expor, não enfrentar o desconforto dentro do relacionamento. Começa quando você prefere a fantasia à responsabilidade. Eu chamei meu marido de paranoico porque era mais fácil do que admitir que eu estava errada. Fiz ele duvidar da própria intuição, porque eu não queria encarar minhas escolhas. E essa é a parte mais cruel. Rafael nunca esteve errado. Ele só amava alguém que não teve coragem de ser honesta no momento certo. Hoje, quando ele me olha, sei que ainda existe amor ali, mas sei também que existe cautela. E eu aceito isso. Não exijo confiança plena, não cobro esquecimento. Confiança não se exige, se constrói todos os dias. Parte 19. O final, que não é um conto de fadas. Não sei o que o futuro reserva para nós. Talvez fiquemos juntos para sempre. Talvez em algum momento, Rafael perceba que, apesar do tudo, não consegue seguir adiante comigo. E se esse dia chegar, eu aceitarei. Porque amar, também, é respeitar a dor do outro. Mas, hoje, estamos aqui, dividindo a mesma casa, conversando mais do que nunca, escolhendo um ao outro não por hábito, não por medo, mas por decisão consciente. Eu perdi a inocência do felizes para sempre, mas ganhei algo mais duro e mais verdadeiro: responsabilidade emocional. E se existe uma última coisa que preciso dizer, é esta: ele nunca foi paranoico. Eu é que estive errada o tempo todo,